na live de hoje, a gente vai falar sobre como reaproveitar moldes. Você aprender a fazer ali o molde, a costura, é um infinito de possibilidades. Costurar é ter liberdade, porque vocês, a partir do momento que vocês aprendem como fazer o molde, que você aprende como costurar algo, você pode transformar isso em várias e várias coisas. Ah, mas eu queria fazer o vestido, mas eu só sei fazer a parte da saia. Eu só sei fazer a modelagem da saia. É muito simples. Se você já sabe fazer ali a parte da saia, você já está no meio caminho andado. Você agora só vai precisar fazer a parte do corpinho do vestido. E aí você vai usar o da saia para fazer a saia do vestido. É simples assim. Então, você pode reaproveitar, por exemplo, se você tinha ali o molde pronto já da sua saia e você quer o vestido e você queria que a saia do vestido fosse igual àquela saia ou somente com algumas mudanças poucas ali que você faria, como a gente fez os recortes na saia e vazê, você já tem o seu modelo de vestido pronto. Você só vai precisar fazer a parte do corpinho em cima e já reaproveitou aquele molde que você tinha da saia. É possível pegar ali um molde que já está pronto e transformar ele, fazer ele uma peça nova, simplesmente mudando alguns detalhes. Não precisa refazer tudo, não precisa de um conhecimento absurdo para fazer isso, não. E aí alguns exemplos disso o molde, por exemplo, você tem lá o molde da blusa, molde base da blusa. E aí eu quero fazer somente com esse molde base, eu consigo fazer um vestido. Sabe aqueles vestidos soltinhos que ele não tem costura na cintura? Então, você consegue fazer ele usando somente o seu molde base da blusa. Você pega lá ele e aí você vai crescer o tamanho dele, por exemplo, tá lá ele se ele tava para o tamanho da blusa, com 55, 58, 60 centímetros de comprimento, de tamanho aqui da nossa blusa. E aí você só vai crescer ele para o tamanho que você quer o seu vestido. Lembrando de deixar a folga na parte do quadril para não ficar apertado no quadril. E aí você já teve, a partir de um molde base de uma blusa, você já tem um vestido. Que é o mesmo caso da saia, como eu falei. Se você tem um molde base da saia, você pode juntar ali com o molde base de uma blusa que você tenha e já vai te dar aí um vestido. É muito simples transformar os moldes. Você só precisa aprender como que eles funcionam. Você só precisa aprender a fazer ali os moldes base. A partir do momento que você consegue dominar ali, aprender a fazer o molde base, você já consegue transformar isso em várias outras coisas, sem muita dificuldade. No início, quando eu comecei a costurar, quando eu comecei a fazer modelagem, como eu falei para vocês que eu ia lá no YouTube, passava horas e dias vendo vídeos e não conseguia fazer, eu achava que não, a modelagem só pode ser somente para algumas pessoas, porque não é possível que eu tento e não dá certo, toda vez fica alguma coisa errada. Aí o que eu fazia? Eu abri de mão, eu pegava o tecido, colocava lá, imaginava como que ia dar certo para fazer a roupa e cortava no tecido direto, fazia molde, mas não, porque só me dava dor de cabeça. Mas aí a partir do momento que eu fui aprendendo como que fazia modelagem, aí eu fui vendo que muitas coisas que davam errado ali quando eu cortava direto no tecido, era simplesmente essa falta de um molde, porque no molde a gente coloca ali todas as medidas certinho, a gente já coloca todos os detalhes que a gente quer, tudo certinho, e na hora que você faz no tecido, a chance de dar errado é muito menor. Então, pode ser que vocês também estejam passando pela mesma coisa, de achar que o molde ele nunca dá certo, mas o que está faltando é vocês aprenderem de verdade assim a fazer, e aí vocês vão ver que vai
ter uma mudança muito grande. Às vezes a gente acha, nossa, como que faz essa roupa aqui para ela ficar assim? Deve ser muito complicado, deve ser muito difícil. Mas aí quando você vai ver, quando você começa a entender, hoje mesmo assim, eu vejo uma roupa e eu já, ali pelo olhar, eu já consigo entender como que é aquela modelagem, qual que é o tecido que está sendo usado, qual que eu posso usar para substituir, se eu quero um efeito diferente. Então, todo esse conhecimento, ele te traz essa liberdade, assim, você vê e você já sabe como que foi feito, como que você pode fazer para mudar. E aí, como eu falei, só em mudar o tecido, vocês já vão ver que vai dar uma diferença enorme na peça. Uma saia, por exemplo, a saia godê. Vocês já devem ter visto saia godê em vários tipos de tecido. Eu não vou nem citar aqui muitos nomes de tecidos, eu vou simplesmente falar o mais básico para que vocês consigam entender. Vocês já viram aquela saia godê que ela tem muito volume, que a pessoa fica uma roda bem grandona lá, bem volumosa. Então, provavelmente ela foi feita com um tecido que ele é mais encorpado, que ele é mais duro, assim, que ele fica armado. Já você também pode ter visto um vestido que ele é feito com... que ele tem a saia, assim, soltinha, aquele tecido leve. No godê também, só que ele tem um tecido leve que fica esvoaçante ali quando a pessoa caminha, ele faz ali um movimento. Esse tecido, ele vai ser aqueles tecidos mais fininhos e provavelmente o molde foi o mesmo. Tanto para a saia volumosa como para a saia sem volume foi usado o mesmo molde. Isso aqui era um desenho de um molde meio godê. Isso eu usei na aula da saia meio godê. Eu estava explicando para as meninas como que fazia essa transformação. O molde meio godê, eu acho que vai dar para vocês verem aí. O molde meio godê, eu venho aqui com um ângulo de 90 graus. E aí eu vou medir aqui primeiro a parte da minha cintura. Depois eu vou acrescentar aqui o comprimento e vou fazer esse desenho. Esse daqui é a base do meio godê, da saia meio godê. E aí vocês já viram aqueles vestidos que, até a saia mesmo, que tem a parte de trás mais longa. Até vestido de noiva, isso tem uns vestidos de noiva que ele tem a cauda já no próprio vestido, na saia do vestido, não é isso? Então, eu estava explicando para as meninas que aqui, eu venho aqui, para fazer isso aqui é muito simples. Eu só vou vir aqui é o meu molde base. E aí vai ser, por exemplo, a parte da frente, que eu quero a das costas maior para ficar aquela cauda longa, né? Então, a parte das costas eu só vou vir aqui e acrescentar a partir da barra, que ia ser aqui normal, ia ser 2 moldes do tamanho normal, né? Isso. E aí eu só venho aqui e acrescento quanto que eu quero de cauda. Por exemplo, vai ser um vestido de noiva e eu quero que ele fique com 70 centímetros de cauda. Aí eu vou acrescentar aqui 70 centímetros e vou vir a partir daqui e vou fazer essa curva pegando aqui os 70 centímetros. Simples assim. Viu só que dá para reaproveitar? Você não vai precisar fazer. Se você já tem o seu molde base do meio godê, você só vai precisar fazer a parte das costas com esse acréscimo aqui. Então isso se dá em vários moldes, assim, é uma infinidade que nem daria para me listar todos aqui, porque é uma infinidade assim de opções que vocês têm para transformar um molde em uma coisa nova.